O tabagismo, o hábito de fumar, mesmo com toda a informação da mídia, da medicina, de todos os danos que se provoca à saúde, parece que algumas pessoas insistem em manter esse vício. Hoje, nós vamos tentar colocar todos os aspectos negativos do hábito de fumar para você. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Que o cigarro faz mal à saúde, todo mundo sabe. Mas será que você realmente sabe os riscos que o tabagismo pode trazer à sua vida? A Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante, ou seja, 1,2 bilhões de pessoas. E mais, dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram que 10% dos fumantes chegam a reduzir sua expectativa de vida em 20 anos. Você fuma ou já fumou? Eu já fumei. Há 55 anos. Eu fumo há uns 40 anos para mais. Eu fumo há 20 anos. E você sabe dos riscos que o cigarro traz à saúde? Completamente. Sei. Inclusive estou com tosse. Todos, totalmente, tenho ciência de todos os riscos. Sei. Sim. E você já tentou parar de fumar? Eu estou tentando, se Deus quiser eu vou conseguir. Nunca tentei, não me deu essa vontade ainda. Parei, já enjoei, já fumei demais, não quero mais fumar. Não, eu fiz um caso bom, parei de beber. Eu fiquei 15 dias sem fumar e voltei de novo. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre os riscos do cigarro. Você não pode perder. Marisa Campos Moraes Amato é especialista em cardiologia pela Associação Médica Brasileira. Possui mestrado em ciências na área de fisiologia humana pela USP e é doutora em medicina também pela USP. É MBA em economia e gestão em saúde pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Foi presidente da Academia de Medicina de São Paulo e membro do Conselho de Cultura da Associação Paulista de Medicina. Marisa Campos Moraes Amato é membro do Conselho de Economia, Sociologia e Política da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, do SESC e do SENAC. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a doutora Marisa Amato. Ela é cardiologista. Doutora, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber a senhora aqui. O prazer é todo meu. Fico agradecida de poder participar. E de falar de um tema que é tão importante até hoje. Verdade. Por mais que a população tenha conhecimento desse assunto aí que nós vamos conversar, ele... Sempre tem alguma dúvida, né? Ou não sabe a proporção dele, né? Que é qual é o tema que vocês estão falando. Hoje nós vamos falar sobre o tabagismo, né? Que mata tantas pessoas, que prejudica a vida de tantas famílias. Não só do fumante, mas a família inteira acaba sofrendo a sequela, né, desse vício. E como a medicina, o combate, pelo menos vamos falar um pouquinho de mídia, né? No Brasil, eu acho que já há uns 20 anos vem se estabelecendo um combate um pouco mais pesado ao tabagismo, né? Mas caiu o número de fumantes, mas parece que ainda existem alguns tabus em cima disso. O tabagismo ainda continua sendo uma causa de morte importantíssima e a primeira em gravidade ou em incidência mesmo, que pode ser totalmente combatida. Exato, né? Depende só da pessoa. Só da pessoa, quer dizer, são riscos que as pessoas estão se expondo a si, como você falou, para a família e amigos e aqueles que estão ao redor, por livre e espontânea vontade. Tá certo que é muito difícil parar de fumar quem já começou, mas é um caso a ser muito pensado, porque é um risco muito importante, afeta diversos órgãos no organismo. A mortalidade de um indivíduo que fuma é 10 vezes maior do que um indivíduo normal. As causas de internações, quer dizer, a qualidade de vida da pessoa é muito inferior a uma outra pessoa na mesma faixa etária. Isso é uma coisa que está mais do que comprovado, está mais do que registrado, e mesmo assim
as pessoas ainda continuam fumando. Tem mesmo uma força maior da mídia ajudando as pessoas a combaterem, inclusive até o SUS também auxilia as pessoas a deixarem de fumar, mas mesmo assim a proporção de fumantes hoje em dia ainda é inaceitável. Quais os órgãos mais afetados? Qual a parte da saúde assim, mais afetada para quem tem o hábito de fumar? Em primeiro lugar, todo mundo já pensa direto no pulmão. Exato. Porque o pulmão é aquele órgão que, assim que a pessoa deixa de fumar, ela imediatamente já sente um benefício assim muito grande. A incidência de câncer do pulmão é proporcional à quantidade de cigarros que a pessoa fuma. Isso já é cientificamente comprovado. Isso é mais do que comprovado. Isso não tem dúvida, não tem Desculpa, questionamento eu pergunto isso nenhum. a senhora porque a indústria do tabaco, uma das defesas da indústria do tabaco que tinha até um tempo atrás era essa: olha, não existe nada cientificamente provado do costume de se fumar, ter câncer, etc. Quer dizer, já existe. Hoje isso não tem dúvida. Mas tem uma parte que as pessoas ainda não entendem muito bem do tabagismo, que é a parte cardiovascular. Tá? Então, no momento que a pessoa está fumando, enquanto ela está tragando, esse momento, nessa situação, a pressão arterial sobe e a frequência cardíaca aumenta. Tá? E daí por diante vem uma série de outras manifestações, mas a gente pode medir, a gente pode monitorizar, colocar um aparelho de pressão ali, a pessoa fuma e você vai ver que naquele momento a pressão aumenta e fica mais alguns minutos depois de acabar o cigarro, como a frequência cardíaca também aumenta. Ora, isso no decorrer do tempo, dos anos, afeta e muito o organismo. Quando a pessoa é jovem, tem 20 anos, um momento que aumente a pressão, que aumente a frequência cardíaca, não é muito importante, mas isso feito diariamente, várias vezes ao dia, no decorrer do tempo, lesa e muito as artérias do organismo inteiro. Tá? Então, no tabagismo, nós temos alterações do momento e temos as alterações que vão acontecendo no decorrer do tempo, que são as mais graves, porque a do momento, se a pessoa está suportando aquilo, ela passou em tese está resolvido. Mas essas que vão progressivamente lesando a artéria, até um momento em que a pessoa pode ter um infarto, ela pode ter um AVC. Que é muito comum entre fumantes, né? É muito comum, é muito comum. E mais ainda, o que acontece, que é mais absurdo, as pessoas às vezes se dizem atletas e são fumantes. Tem vários casos de jogadores de futebol que fumam. Jogadores profissionais que fumam. Então às vezes as pessoas dão uma paradinha numa corrida, uma paradinha no treino para dar uma fumadinha. É incrível, né? E isso, às vezes, prejudica e muito a pessoa. Então, é uma coisa que não combina, né? Mas, enfim, acontece e a gente vê. Mas o problema do cigarro, ele vicia as pessoas de duas maneiras. Ele vicia psicologicamente e quimicamente. Então, é uma coisa que ao longo do tempo, cada dia que vai passando, vai ficando mais difícil a pessoa deixar de fumar. Que isso, inclusive, foi um dos objetos lá de uma grande ação que o governo norte-americano ele ajuizou contra a indústria, né, de cigarros dos Estados Unidos, porque eles negavam que existiam substâncias químicas que causavam dependência. E se conseguiu provar que existiam. Então, eles pagaram bilhões de dólares de indenização. Mas mesmo com tudo isso,
e tudo isso público, e Provado. as pessoas continuam fumando. E por que que elas fumam? Elas fumam porque é um vício. Porque na hora que a pessoa vai, deixa eu experimentar, só para ver como é que é. Só porque é bonito. E hoje em dia já não é mais nem tão bonito que as pessoas acabam sendo muito excluídas. Exato, né? exato. Você não pode mais publicamente existia um fumar, certo glamour há uns mas anos atrás, antigamente, agora... né, os filmes de antigamente, os artistas fumando, e aquilo como se fosse a coisa mais pomposa, mais linda, mais... assim, charmosa. Então, isso, claro que estimula. As pessoas estão vendo aquilo, puxa, eu quero ser igual aquele artista, vou lá, deixa eu imitar. Imita-se roupa, imita-se corte de cabelo, postura, tudo. Claro, vamos imitar. O cigarro também. Só que isso continua, essa situação continua. E o que você falou da família é uma coisa muito importante, porque a influência dos pais fumantes, dos filhos, tem, mas é de duas maneiras. Tem o que eles olham nos pais e querem repetir. É que o pai é o espelho, né? O filho é o ídolo. O filho está olhando para o pai como ídolo. Se ele está fazendo, deve ser o certo, né? deve ser o bonito, tem isso. Mas tem mais, tem a repercussão do momento daquele cigarro que os pais estão fumando. Também está mais do que provado que crianças pequenas, filhos de pais fumantes, elas têm muito mais infecção do trato aéreo, bronquite, asma, irritação na garganta. Já vem da gestação ou é aquela história do fumante indireto, né? Porque não, é do fumante passivo. Ele está no mesmo ambiente, se tem duas pessoas fumando e duas que não fumam dentro de uma sala como essa. Você fumou os que também. não fumam indiretamente estão fumando. Estão fumando, é a mesma coisa que a poluição. Né? O cigarro, é uma poluição direta em cima de você. Porque tem muita aquela história, mas esse pessoal é chato, eu estou fumando, o pulmão é meu. Não é bem assim. Não. Porque antes dessa lei que proibia fumo em restaurantes, em bares... As pessoas falavam isso. As pessoas falavam, não tem nada, eu quero fumar, você não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque a fumaça... Ela circula, né? Sem falar que está circulando no mundo inteiro, né? Se a gente vai ver o que estamos poluindo o mundo de uma maneira geral. Mas, enfim, diretamente ali nos filhos está mais do que provado que afeta muito. Crianças de pais que fumam são muito mais frequentemente hospitalizadas e acabam tendo problemas alérgicos também do que crianças de pais que não fumam, além do exemplo. E além também de já ser um vício que está sendo impregnado desde pequeno. Tá? Então, porque é um vício socialmente aceito. É um vício socialmente aceito. É aquela diferença. Se a pessoa pega lá um copo de uísque de manhã para tomar, a família inteira vai achar que é isso, que absurdo. Estranho. Agora, se acender um cigarro tomando um cafezinho de manhã, todo mundo acha normal. Então, é difícil de combater, é mais difícil de combater. Muito mais difícil de combater. Mas ela deveria entrar na categoria de drogas como drogas, porque é uma droga. É uma droga que, além de fazer mal para a pessoa, faz muito mais mal para os outros do que a cocaína, a heroína, porque essas drogas fazem mal só para a pessoa que está ingerindo. E o cigarro não, faz mal para quem está fumando e para quem está ao seu redor. Então, esse hábito de fumar é uma coisa que as pessoas têm que se conscientizar que a qualidade de vida é muito melhor sem o cigarro. E a desculpa que as pessoas dão para si mesmo, né, é que, puxa, mas eu preciso muito do cigarro porque ele me acalma. Mas esse me acalma é uma falsa ilusão, porque não acalma coisa nenhuma. Ele deixa a pessoa mais agitada e procurando, depois de algum tempo, mais combustível para continuar naquela agitação. É a dependência. É a dependência. E as pessoas, às vezes, têm medo de, não, eu vou parar de fumar, o que vai acontecer? Eu vou engordar.
Então eu não posso parar de fumar porque o pavor de engordar, eu prefiro ficar fumando, prefiro correr o risco. Não, não pode ser assim. Hoje em dia tem muitas maneiras de não engordar. A primeira delas é fazer uma dieta correta e fazer atividade física, mas fora essa, tem outras maneiras que não é o cigarro. Tá? Então, fumar com a desculpa de que muita gente fala, olha, eu desconto, eu fico ansioso, eu larguei de fumar, fiquei ansioso, acabei descontando na comida. Então, mas isso tem que ser muito bem trabalhado. Uma pessoa, dependendo da quantidade de cigarros que a pessoa fuma, a maneira dela deixar de fumar tem que ser muito programada. Né? É difícil a pessoa falar, vou parar de fumar e vou parar de fumar. Não, ela tem que saber que ela vai enfrentar uma série de problemas. Esses tratamentos que a pessoa coloca na pele, aqueles adesivos, inclusive é muito vendido, para tirar aquela ansiedade, a vontade da nicotina, ajuda? Existem essas reposições de nicotina e existem remédios orais. Todos eles ajudam se for da maneira correta, porque não adianta nada, é isso que eu sempre estou explicando para os meus pacientes. O mais importante quando a pessoa decide primeiro que é a pessoa que tem que decidir que tem que parar de fumar. Não adianta ninguém chegar no meu consultório, eu vejo lá que aquela pessoa não pode fumar de jeito nenhum porque já está com um risco muito elevado. Eu não posso receitar assim qualquer coisa para ela e falar assim, olha, agora você não fuma mais, toma isso, não fuma mais, pronto, acabou. Não funciona desse jeito. A pessoa tem que primeiro querer, tem que partir dela. Ela que tem que entender que aquilo não está fazendo bem para ela e que ela precisa parar de fumar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois que ela entendeu e achou e se convenceu de que realmente já fumou o suficiente e que é uma bobagem, tem coisas melhores na vida para se fazer do que fumar, vamos aproveitar melhor. O momento que ela aceita dessa maneira, daí sim a gente pode dar uma ajudazinha. Mas primeiro tem que ter essa conscientização. Ela tem que querer. E a coisa mais importante também, na hora que a pessoa resolve que vai parar de fumar, ela tem que ter em mente duas coisas. A primeira delas é que ela vai sentir falta e que ela não vai poder dar uma experimentadinha só de leve, só hoje porque eu saí, só porque eu saí hoje com os amigos. Não pode. Ela não pode mais dar experimentadinha porque ela vai perder todo o trabalho que ela teve. Segundo, que não é fácil parar de fumar e que não tem problema nenhum se voltar, tentar deixar de novo. Lógico. Entendeu? A pessoa tem que estar disposta, ela não precisa ficar arrasada. Poxa, eu estraguei tudo, eu não sou capaz, onde já se viu, voltei a fumar. Não. Ela pode, é a mesma coisa, caiu, vamos levantar de novo e continuar, olhar para frente e vamos embora. E tentar quantas vezes for necessário que tem um momento que daí ela consegue. O que não pode é desistir. Exato, não pode desistir. Porque aí você aceitou, olha, daí, não vou conseguir, sou dependente, mesmo você está se matando. A verdade é essa, lentamente está se matando. E outra coisa, a pessoa tem que estar também consciente de que ela tem que identificar os seus problemas emocionais e trabalhar esses problemas emocionais e não recorrer ao cigarro. Porque às vezes, em vez da pessoa enfrentar aquilo que ela tem que enfrentar, ela fala, deixa eu tomar um café e dar uma fumadinha e deixa isso para lá. Exato. Então, isso complica para o ato de deixar de fumar. Então a pessoa tem que estar preparada para enfrentar os problemas que ela tem de uma maneira racional, tentar resolver, tentar organizar. E daí para frente é ir tentando. Caiu, não conseguiu, levanta e tenta novamente. É a coisa mais importante que tem. Os especialistas na área, eles
apontam vários produtos nocivos à saúde no cigarro, no fumo, como conservantes, cola, e aí vai. Se eu não me engano, parece que são mais de 2.000 tem itens muitos, ali. tem E um dos 5.000 problemas que eles itens, falam muito também é no filtro do cigarro. Tem uma substância química ali, que é utilizada no filtro do cigarro, que é muito nociva à saúde. E tem outra coisa também, às vezes as pessoas começam a falar, não, então eu quero deixar de fumar, eu vou trocar por um mais fraco. E essa história de, não, esse aqui já me falaram que esse aqui é muito mais fraquinho, então se eu fumava 10, eu estou fumando 10 desse, está fazendo metade do mal. Bom, não é assim. Primeiro que todos fazem mal do mesmo jeito, se não é por uma coisa, é pelo filtro que coloca, o cachimbo faz mal, o charuto faz mal, todos fazem mal. Aquela combustão, aquela queima ali, o charuto, o cachimbo, as pessoas falam, puxa, mas eu não trago. Não traga, mas é tudo absorvido na mucosa da boca, então o efeito acaba sendo o mesmo. O uso do cigarro, ou do cachimbo, ou do charuto, ou quer lá o que seja, é um hábito péssimo, de enrolar, ou qualquer coisa. Que a pessoa que fuma, ela está acostumada a ter uma coisa na mão, assim, como você está com, como você está com caneta. Então, uma das coisas também que a gente sempre orienta é, na hora que dá aquele desespero, pega uma caneta, pega alguma coisa e mexe, porque é uma parte também do vício, do hábito de estar com alguma coisa na mão. Eu já vi pessoas com cigarro apagado o dia inteiro. Pois é. E agora, tem uma coisa que é interessante, eu me lembrei agora, é o cigarro de água, de vapor. O vapor, que agora está em moda. Isso aí, isso não faz mal. Isso não faz... E a pessoa fica com alguma coisa lá, assim, na mão, para... Simula o cigarro. Que simula. E o narguile, que hoje em dia, principalmente os jovens, estão usando muito? Faz mal também. Faz mal também. E parece que isso já vem ganhando... Vem ganhando espaço, espaço, principalmente entre os adolescentes. Tudo é modismo, né? Narguile é que se coloca aqui o produto no vapor, é mais ou menos inalação, mas tem material, coloca um chá, são de cheiros diferentes, sabores diferentes, né? Então, aquilo... também não é muito saudável, não. Quanto antes a pessoa começa com o hábito de fumar, mais difícil é de largar? É porque o tempo de uso de cigarro vai dificultando, o hábito vai ficando mais enraizado lá e vai ficando mais difícil. É o número de cigarros, logicamente, mas é mais fácil as pessoas conseguirem diminuir do que conseguirem largar de vez. Quem fuma 2 maços, às vezes passa para 1 mais facilmente do que, como você falou, quem está há mais tempo fumando acaba sendo mais difícil. Por isso que eu falo sempre, quanto antes fizer essa decisão de parar de fumar, é melhor, porque cada dia que passa vai se tornando mais difícil. Tem alguns efeitos que, quando a pessoa abandona o hábito de fumar, são quase que imediatos, e outros demoram mais tempo. Sim. Quais são? Então, tem uma coisa que é importante deixar claro para as pessoas, porque tem gente que às vezes chega no meu consultório e fala assim, mas doutora, eu praticamente não fumo, porque eu fumo 2 cigarros por dia só. Então, eu não fumo, eu não tenho dependência, não tenho nada, eu fumo porque eu quero. Mas eu gosto de fumar esses 2, então eu continuo fumando. Então, é importante deixar assim muito claro que o efeito do cigarro, na parte cardiovascular, ele dura umas 4 horas. Então, se a pessoa fuma 2 por dia, realmente 8 horas, grande, 8 horas de efeito do cigarro. Então,
8 horas sob efeito do cigarro, para a parte cardiovascular, está lesando o vaso, dá uma vasoconstrição, então a pessoa está em vasoconstrição, a frequência cardíaca lá está alterada, a pressão vai estar alterada. Então, para a parte cardiovascular, fumar 2 não adianta. Para a parte de câncer, adianta, porque está muito relacionada à quantidade. Então, se a pessoa que fuma um número maior de cigarros, a incidência de câncer é maior. Do pulmão, então isso está bem relacionado. Quanto mais cigarro, maior a incidência de câncer dessa pessoa. Mas para a parte cardiovascular, às vezes um cigarro é o suficiente para desencadear uma arritmia ali e levar a um problema. Então, a quantidade de cigarro, ela, lógico, quanto menos melhor, mas não resolve o problema, tem que parar de vez. O melhor conselho é esse: abandone esse vício. Esquece de Ele só vai te trazer coisas ruins para você, para sua família, para sua vida profissional, para o desenvolvimento familiar, para tudo. Ele não vai te acrescentar absolutamente nada, não vai trazer nada de bom. E quando você fuma mesmo só 2, você sempre corre aquele risco. Hoje tem uma festa. Já vou fumar 4. E daí dia, não é bem 4, né? Porque já é fim de semana, já é meia dúzia e volta. Né? Daí acaba... Então, parar de vez, não leva a nada. O cigarro realmente é um inimigo mortal. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e colocar à disposição algum recado que a senhora queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu acho que nós falamos, assim, acho que o mais importante do cigarro nós abordamos aqui, e eu ressalto que é muito importante as pessoas gastarem algum tempo para pensar se não está na hora de parar de fumar, né? Colocar numa balança, né? O quanto esse prazer do cigarro está sendo bom, se compensa todos os malefícios que ele traz. Às vezes não é naquele momento, às vezes os malefícios vão ser bem mais tarde e são realmente irreversíveis. Então, o momento quanto antes melhor, quanto antes melhor. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer receber a senhora aqui. O prazer foi meu, viu? O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.